Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Nesta videoaula falaremos sobre o capítulo 8. O sagrado e o profano. Filosofia da religião. Iniciemos então com uma pergunta. Quais os motivos que levam as pessoas a perder o sentido do sagrado na atualidade? O filósofo inglês Roger Scruton, em sua obra O Rosto de Deus, irá tentar responder a essa pergunta. Segundo ele, o abandono do sagrado é resultado de uma cultura individualista que privilegia o consumo e a valorização da satisfação pessoal. Segundo o autor, as consequências para um mundo que abandona o sentido do sagrado são inúmeras. Destacamos duas: o detrimento do sentido de sacrifício, no qual as pessoas não encontram nada pelo qual se sacrificar, e o risco de degradação dos seres humanos e do mundo, que podem passar a ser vistos como objetos de consumo. Mas o que é o sagrado? O que é o profano? Tais perguntas nos levam a compreender o quão próxima é a relação entre filosofia e religião. Iremos destacar aqui 3 relações muito comuns entre elas. O conteúdo da religião, por exemplo, se aproxima muito do conteúdo da reflexão filosófica, quando realizamos questionamentos como, por exemplo, qual o sentido da vida humana? Devido à semelhança de conteúdos, em alguns períodos da história, o limite entre filosofia e religião era quase imperceptível. Um exemplo disso são as correntes estoica e epicurista, que em seus conteúdos principais, como o abandono do prazer e a busca por uma vida equilibrada, se assemelham e muito aos conceitos religiosos. Além da questão referente ao conteúdo, podemos analisar a relação entre filosofia e religião através de suas disputas, tal como essa tirinha que você vê aqui no vídeo. Por fim, a filosofia se relaciona com a religião quando se debruça de forma crítica sobre os seus conceitos, valores, linguagem, etc. A filosofia da religião irá compreender o sagrado como algo extrafísico, isto é, a sacralidade de um determinado lugar, objeto, celebração, etc., não está naquilo que se pode ver, mas sim no objetivo para o qual ela aponta. O profano, por sua vez, é aquilo que não conduz a qualquer realidade extrafísica ou transcendente. Profanar, portanto, consiste em desconsiderar o sentido que transcende um determinado objeto ou local, como por exemplo nesta imagem, onde o templo religioso fora completamente destruído devido à intolerância religiosa. É importante também lembrar que o âmbito do sagrado não se limita apenas a objetos e lugares, mas também à própria vida humana. Assim, a sacralidade da vida consiste na busca de um sentido que está além da própria materialidade. Atualmente, algumas pessoas, no entanto, não conseguem encontrar tal sentido, vivendo de forma solitária. Ainda segundo Roger Scruton, o sentimento de solidão, mesmo em meio a outras pessoas, é chamado por ele de solidão existencial. Tal solidão se caracteriza pela ausência de ligação com uma realidade metafísica. Em outras palavras, pela ausência de ligação com o sagrado. Muito antes do filósofo inglês Roger Scruton, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard destacava o desejo do ser humano em dissolver-se em Deus. Já o filósofo alemão Hegel irá propor a religião e a arte como uma forma de resolver a solidão existencial humana. Segundo ele, somente elas são capazes de religar o ser humano com a dimensão do sagrado. O desencantamento do mundo segundo Max Weber. O conceito de desencantamento do mundo, criado por Weber, tem como objetivo explicar o processo de racionalização da sociedade ocidental e o consequente abandono da dimensão do sagrado. Mas cuidado!
O termo desencantamento não significa um estado de desapontamento ou tristeza com a dimensão do sagrado. Ao contrário, tal conceito tem a função de explicar o mundo e não lamentá-lo. Esta explicação consiste em afirmar que o mundo moderno não precisa mais da dimensão do sagrado para explicar e compreender a realidade. Dúvidas, pessoal? Se sim, você já sabe. Traga-as para a sala de aula ou escreva aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!